Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do movimento sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu vou conversar com o Samuel Torres. Ele é analista de investimentos da 11. E aí, ele está desde dezembro de 2020 na empresa, é graduado em administração de empresas pela FGV, tem mais de 10 anos de experiência em finanças corporativas e no mercado financeiro. Além disso, possui as certificações internacionais como de CFA, CAIA e CGA. E aí depois a gente vai entender um pouquinho dessas siglas, ele vai falar um pouquinho sobre o currículo dele também, porque ele veio falar com a gente sobre a saúde financeira do trabalhador. Seja muito bem-vindo, Samuel. Queria te agradecer pela disponibilidade do seu tempo para você estar com a gente conversando um pouquinho. Bom dia, Carla. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero contribuir aí para os seus ouvintes. Vamos lá. A gente entende que o IBGE vive fazendo incontáveis pesquisas e eu queria que você dissesse o que ele vem dizendo a respeito dos nossos desempregados no Brasil. Então, o último dado de desemprego que saiu, ele mostrou uma leve melhora na taxa de desemprego, mas ainda assim a situação do mercado de trabalho brasileiro ainda é bastante grave, né? Então ainda são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, e a perspectiva não é que ocorra uma melhora significativa no mercado de trabalho, pelo menos no próximo ano. Certo, é para a gente se preocupar o tempo todo e, por isso, é importante que pesquisas sejam realizadas o tempo todo para a gente conseguir entender melhor esse panorama? Sim, é muito importante entender, né, como é que está o mercado de trabalho, até para quem está procurando emprego também, para entender, tentar identificar onde que tem mais oportunidade, né, em que setores que estão abrindo mais vagas para as pessoas se especializarem, né, e tentarem ir atrás de onde tem mais chance de encontrar emprego, né. Certo. Para quem ainda está empregado, né, os trabalhadores que ainda estão contratados, eles sofreram diminuição do dinheiro propriamente dito? Sim, sim. Então, o que a gente vê, que os dados estão mostrando, é que houve uma queda do salário médio real, ou seja, descontada a inflação nos últimos meses, né? Então, por que isso tem acontecido? Né? Por dois motivos. Um, porque as novas vagas geradas, muitas delas estão sendo criadas com salários mais baixos, e o outro motivo também é por causa da alta da inflação, né? Então, o IPCA, por exemplo, que é o índice de preço ao consumidor, ele está acumulando mais de 8,5% nos últimos 12 meses, né? Então, isso é um impacto muito grande para quem está trabalhando e muito mais para quem está desempregado, né? Com certeza. Agora, o que levou de fato à redução salarial? Além dessa questão da inflação que você está dizendo, teve outras questões aí desde o início da pandemia, não é isso? Então, acho que a taxa de desemprego, como é muito alta, né, isso aumenta um pouco o poder de barganha, digamos assim, das empresas que estão contratando, né? Aquele negócio de oferta e demanda, né? Então, se a oferta de trabalho está muito alta, a tendência é o preço, né, ou seja, os salários caírem. Certo. Na prática, o que a gente está falando aqui é mais ou menos assim: é, se você não aceitar ganhar 1.000, eu contrato um outro que vai aceitar 950. E aí a gente vai diminuindo na prática o dinheiro que o trabalhador recebe, mas isso é meio que uma bola, né? Uma bola de neve crescente, porque aí você tem menos, o cara recebe menos, e aí ele tem menos para gastar, e aí o seu Zé da quitanda vende menos, e aí é cíclico, não é? Exatamente, não é uma coisa que não é sustentável, não é você ir reduzindo os salários e pressionando os trabalhadores para pagar cada vez menos salários, né? Porque é isso, quanto pior tiver a situação financeira das pessoas, isso
às vezes não, né? Em muitos casos, isso traz impactos financeiros para a própria empresa, porque funcionários que tem vários estudos que mostram que funcionários com problemas financeiros eles conseguem se concentrar menos no trabalho, eles passam diversas horas por semana ou pensando nas finanças pessoais, ou mesmo, né, a pessoa passa estressada, ela não consegue trabalhar direito, e isso gera uma queda na produtividade, e a consequência disso é que isso acaba caindo no lucro das empresas, né? Se os trabalhadores, funcionários trabalham menos, às vezes produzem menos, isso não tem como não afetar o resultado das empresas. Legal, muito importante isso que você falou. Agora, esses números e essa nossa discussão aqui, você está baseado num levantamento, ou seja, numa pesquisa. Eu, pessoalmente, adoro pesquisas, como boa jornalista, adoro um número, uma estatística, e eu queria que você falasse um pouquinho quais foram os moldes dessa pesquisa para a gente estar aqui hoje discutindo. Então, a gente fez, aqui na 11, a gente fez uma pesquisa aberta que a gente divulgou na internet, então ela é bem abrangente, e é uma pesquisa focada em como que foi a saúde financeira dos trabalhadores nos últimos 12 meses, né, para a gente tentar identificar se piorou, se melhorou, e se piorou, por quê, e como que isso afetou também a saúde mental das pessoas. Legal. E como é que foram esses resultados objetivos, assim? Afinal de contas, para a maior parte das pessoas, a situação melhorou, piorou? E de que forma? Então, para cerca de 27% das pessoas, a situação financeira delas piorou nos últimos 12 meses, tá? Sendo que para 42% das pessoas permaneceu igual e só para 31% que melhorou. Certo. A gente às vezes fala um pouco sobre isso assim, nossa, melhorou para o cara do mercado, parece que a gente está comendo mais. Mas para o trabalhador, isso realmente é um impacto, né? Sim, sim. Eu pessoalmente até me surpreendi um pouquinho com o resultado da pesquisa. Eu achei que ia ter um percentual maior de respostas de que piorou. Mas é isso que você falou, né? É isso que é interessante, as pesquisas, porque elas mostram os dados reais, né? Eu sou jornalista, estou aqui no programa Trabalhador em Foco há quase 8 anos e sou especialista em marketing. E eu sempre vou me lembrar de um professor que eu tive na pós-graduação, que ele falava assim, marketing não pode ser em torno do seu umbigo, aquilo que você acha, né? Exato. Precisa ser estatístico, precisa ser pesquisado. E às vezes a gente tem uma percepção por conta do nosso relacionamento em torno, né? E aí, às vezes, eles estão errados, por isso a importância tão grande da gente ter pesquisas de qualidade, aí vamos fazer um recorte, por isso que a gente fica discutindo aqui no Trabalhador em Foco, por exemplo, a importância de se divulgar, sim, as pesquisas eleitorais lá pertinho das eleições. Mas quando a gente está falando desse dinheiro que entra e desse dinheiro que sai, é verdade que a maior parte sente um aumento dos gastos nesse dinheiro que está saindo? Sim, para quem respondeu a pesquisa, para 52% dessas pessoas, elas tiveram um aumento de gastos nos últimos 12 meses, né? E está até em linha com o aumento da inflação, né? Muito forte, que eu comentei. Aumento de gastos está muito relacionado com o aumento do preço das coisas, né? Porque, em via de regra, eu, Carla, não passei a comer mais arroz, mas o arroz aumentou. Eu não comecei, eu não viajei, né? A gente está num momento meio fica em casa, então eu mais ou menos estou gastando, ou melhor, eu estou rodando com o meu Ford Ka a mesma quantidade de quilômetros que eu andava, mas a gasolina aumentou. É disso que a gente está falando, Samuel? Sim, é exatamente isso. Eu acho que o principal motivo é o aumento da inflação, porque é o que você falou, com o isolamento, né, que muitas pessoas fizeram desde o ano passado, a tendência é que muitas delas, na verdade, tenham até economizado, né, em termos de quantidade de gastos, nem você falou. Porém, em paralelo, aconteceu que o preço de muitas coisas aumentaram, né? E é interessante pontuar também que as pessoas de mais baixa renda, elas foram mais afetadas ainda pelo aumento dos preços dos produtos, né? Porque
porque a cesta de consumo de quem tem mais alta renda é bem diferente de quem tem uma renda menor, né? Então, para quem tem uma renda menor, normalmente, dentro da cesta de consumo dela, é muito mais representativo gastos relacionados à alimentação, moradia, que foram justamente os gastos que mais aumentaram, né? Uhum. Para quem é de Petrópolis, pôde conferir essa semana, e aí eu estou falando da semana da nossa gravação, para você aí de casa ficar sabendo, hoje é dia 3 de setembro, são 12 horas e 13 minutos, e eu estou aqui gravando com o Samuel. Então, nessa semana, por exemplo, saiu na imprensa que aqui em Petrópolis, o IGPM, que é o índice, né, que faz a questão do dado imobiliário, aqui na cidade imperial da coroa do imperador Dom Pedro II, os aluguéis aumentaram e estão aumentando na casa de 33%. E a gente vai ter um salário mínimo no ano que vem, ao que tudo indica, aumentando apenas a inflação, que está longe de ser 33%, no sentido para o trabalhador receber no final do mês ou no começo do mês o honorário, né, o dinheiro do seu trabalho, não é? Exatamente, exatamente. E aí, dando continuidade, Samuel, a gente está falando de questões muito práticas, né? Aumenta a inflação, aumenta o arroz, o trabalhador continua ganhando menos. Quando a gente pensa que o pobre está mais pobre, o Diese vem falando isso um bocado, a gente também está vendo uma população que está mais com o nome sujo. A pesquisa que vocês fizeram fala um pouco disso também? A pesquisa fala, sim. Teve muita gente que ficou com nome sujo, sim. O nome sujo é aquele termo que a gente está bem acostumado, né? Mas chama negativado? Sim, esse é o termo técnico mais correto, né? Então, de quem respondeu a pesquisa, só 55% não teve o nome negativado nos últimos 12 meses, tá? Ou seja, os outros 45% tiveram, sendo que parte deles já conseguiram limpar o nome, né? Boa notícia, mas para 10% do total de pessoas que responderam, eles tiveram o nome negativado e continuam assim. O que significa na prática, Samuel, quando uma pessoa tem seu nome negativado, quando ela precisa, quando ela está vivendo no mundo que a gente vive? O que isso significa? Quais são os problemas, os danos, as consequências de ter um nome negativado, por exemplo? Assim, a principal consequência direta é que se a pessoa precisar pegar algum crédito no banco, financeira, ou qualquer dessas fintechs que existem hoje em dia que concedem crédito, ou o crédito vai ser negado para ela, ou ela vai ter que pagar uma taxa de juros muito mais alta. Então, isso é o principal impacto. Certo. O meu pai... E às vezes ela pode... Não, desculpa. Pode falar, pode terminar. Tá. Não, eu ia só comentar que daí, às vezes, alguma contratação de serviço, isso pode também dificultar, tá? Com certeza, Que a porque empresa hoje vê que está com o algumas nome dessas negativado. informações são públicas. Sim, exato. Né? Tem os birôs de crédito, né? Serasa, SPC, dá para conferir lá. O meu pai, eu ia fazer um comentário de ordem pessoal, meu pai dizia que a única coisa que a gente tem na vida é o nome. E aí ele tinha muito cuidado com isso e me passou sempre esse princípio de ter cuidado com o nome. Não só com o nome negativado, mas imagina, eu que sou jornalista, entendo o nome hoje num contexto muito maior, né? Se sai uma matéria que prejudica a sua imagem, o seu nome profissional, nunca mais limpa. Depois do movimento da internet, você fez uma besteira, nunca mais volta atrás, né? Sim, exatamente. E aí, nesse mesmo contexto, que nunca mais volta atrás, o peso que tem um nome negativado, o peso que tem o preço das coisas, a gente entende que essas questões elas geram doença, não é verdade? E que a principal delas são as doenças de ordem mental. Sua pesquisa também trabalhou em cima dessa questão, não é? Sim, exatamente. Então, essa pesquisa mostrou que 80% dos respondentes eles se sentiram mais estressados nos últimos 12 meses. É uma taxa muito alta. Muito alta de verdade. Você, Samuel, deixa eu cutucar um cadinho. Você se viu mais estressado nesse período de pandemia?
Fiquei, né? Acho que putz, é difícil não ter sido impactado, né, nesse tempo inteiro, né? Seja por questões relacionadas a dinheiro ou não, né? Preocupação com a saúde, putz, então fiquei. Eu estou falando isso porque o telespectador de casa está me vendo pelo menos 2 vezes na semana aqui no Trabalhador em Foco e deve olhar e falar assim: ai, ah lá, a Carla está sempre de batom vermelho gravando, impossível. E eu queria compartilhar com você e quem está de casa uma frase que às vezes eu uso: quem vê o batom não sabe o rolê. Não sabe o rolê porque não sabe o estresse que dá para agendar a entrevista, ler o release, estudar a matéria, tá pronto aqui para a hora da gravação, o telefone que não para de tocar, mesmo eu tendo colocado ele no silencioso. Quantas foram as vezes que ao longo desse momento de pandemia o meu cachorro decidiu subir no sofá daqui do meu escritório home office, porque eu não estou mais gravando na TV, estou gravando de casa. Quantas foram as estruturas que eu tive que mudar, que por mais que eu seja profissional da área de comunicação, a minha iluminação não fica 100% boa aqui em casa, como ficava lá na TV. E eu tenho uma sombra escura aqui, que sempre me aborrece profissionalmente. São todas essas questões que vão trazendo pequenos danos para a nossa saúde mental, sim. E é por isso que eu queria que você me explicasse o que significa esse estresse na vida do trabalhador. O que anda mais afligindo de verdade? É como a mim, aqui, que aflige a iluminação, o meu cachorro, o barulho, essa coisa toda, ou, na sua pesquisa, a resposta dos entrevistados foi um pouco diferente? Então, o principal motivo que apareceu na pesquisa foi o trabalho. Então, 62% das pessoas falaram que o trabalho foi uma das fontes de estresse nos últimos 12 meses, né? Que provavelmente tem a ver com tudo isso que você comentou e muito mais, né? Aumento da pressão, da cobrança, né? No home office e tal. E logo, muito perto, com 61% das respostas, né? Porque as pessoas podiam responder mais de uma coisa, né? Mais de um motivo. Legal. 61% das pessoas falaram que dinheiro foi um dos principais motivos para o aumento de estresse nesses últimos 12 meses. Se a gente for pensar que o dinheiro que entra é o reflexo do trabalho, significa que o trabalho em si está gerando loucura. E que o dinheiro que está diminuindo está gerando loucura. E aí a gente troca loucura, que é só para poder fazer essa entrevista seríssima, tentar ser um pouquinho menos leve para quem está assistindo a gente está falando, na verdade, de doença mental, que é uma questão seríssima. E diante dessa coisa toda, dos nossos números de desemprego que melhoraram, mas estão longe de melhorar de verdade, do dinheiro que, no final das contas, ele está pagando menos do que pagava, tudo isso que a gente veio conversando aí ao longo desses quase 20 minutos de bate-papo, houve, de fato, um aumento na busca por ajuda psicológica? O trabalhador está se sentindo de tal ponto pressionado até ir buscar ajuda profissional para esses danos? Então, desses 80% de pessoas que se sentiram mais estressadas nos últimos 12 meses, só um quarto delas procuraram ajuda profissional, né? E todo o resto não buscou, o que não quer dizer que eles não precisassem, né? É só não buscaram. E não buscaram. Na sua pesquisa, existe alguma coisa que fala a respeito do atendimento público, da questão do atendimento em psicologia público no nosso país? Na pesquisa, não, a gente não perguntou sobre o público. Na verdade, o que a gente perguntou é se as empresas tentaram ajudar os funcionários com essas questões. E as empresas fizeram alguma coisa? Então, a grande maioria não, 69% das empresas não fizeram nenhum tipo de ajuda para os funcionários com apoio psicológico ou algo do tipo, né? Só 21% das empresas que, de fato, forneceram algum tipo de apoio psicológico para os funcionários. Certo. Você é um analista de investimento.
Ou Uhum. seja, no dia a dia você deve avaliar, e se eu estiver errada, me corrija, de que forma uma empresa pode investir parte dos seus recursos para poder ter melhores resultados. É isso. Sim, faz parte, exatamente. Tem que entender como é que as empresas geram dinheiro, qual que é a expectativa de geração de lucro, de fluxo de caixa. Do que a gente falou até agora, Samuel, se eu estiver errada, novamente me corrija. Mas assim, remunerar melhor o trabalhador e cuidar da saúde mental podem ser percebidos pelas empresas como investimento? Podem, por causa que eu comentei, né, diversos estudos mostram que trabalhadores mais estressados, eles rendem menos no trabalho, né? Então eles produzem menos, o que de alguma maneira vai impactar o lucro das empresas, né? Então, se as empresas de alguma maneira investirem para melhorar a saúde mental dos trabalhadores, que envolve também melhorar a saúde financeira deles, a tendência disso é se refletir positivamente na lucratividade das empresas. Então, grande parte, ou vamos falar grande não. Então, uma parte considerável das empresas está pensando errado, porque fica pensando assim: vou diminuir o salário, vou pagar cada vez menos, porque aí eu vou estar gastando menos. E aí, esse trabalhador está mais aborrecido, ele está mais estressado, ele está com a saúde mental comprometida, consequentemente, ele pode até trabalhar a carga horária do dia a dia, mas ele produz menos. A gente precisa pensar mais em produtividade do que em horas trabalhadas? Sim, com certeza. É isso que importa, no fim. Não adianta você ficar 12 horas na frente do computador se você está produzindo, né, 1 hora. Eu acho que o home office pode até ajudar um pouco, né? Porque acho que muita empresa tinha preconceito de o home office, porque muita empresa acha que tinha que ficar lá monitorando se o funcionário tá sentado na frente da cadeira e tal, e achava que no home office a pessoa ia ficar fazendo nada, né, do dia inteiro. Só que não é bem assim, né? Se a empresa já é bem estruturada, com processos claros e entregáveis claros, você consegue medir a produtividade dos funcionários. Legal. É uma coisa interessante que eu vou comentar com você. Eu tenho, assim, a gente tem quase 8 anos de programa Trabalhador em Foco, e o programa Trabalhador em Foco era ao vivo, na TV. E eu não sei contar quantas foram as vezes que eu estava lá, pronta, e o entrevistado não chegava. Ou ele teve um imprevisto, ou então foi o engarrafamento. E aí não tinha o que fazer. O programa Trabalhador em Foco é essencialmente um programa de bate-papo, de entrevista para falar sobre o trabalhador com um entrevistado por programa. Então eu não tinha como aumentar, não tinha o que fazer. E aí eu reprisava. Então eu tinha uma métrica de quantas vezes eu tinha que reprisar o programa porque o meu entrevistado faltava. E isso acabou. É, Isso acabou porque agora, quando o meu entrevistado não pode o horário que eu marquei para a gravação, eu marco dali a 1 hora. Ou eu marco no outro dia. Ou então é de manhã, e aí de manhã ele teve um problema, e aí a gente mudou para tarde. E aí eu parei de precisar, por exemplo, reprisar o programa. É só um exemplo bem prático que para a gente do Trabalhador em Foco significou conseguimos falar sobre mais coisas voltadas para o trabalhador. Se todo mundo pensar um pouco assim, vai entender que produtividade é melhor do que só essa coisa de estar ali cobrando e pressionando o trabalhador, não é verdade? exatamente. É muito legal o seu exemplo, muito prático. Maravilha. Samuel, eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo e queria que você terminasse deixando para os nossos telespectadores assim opções de informações sobre esse assunto. De que forma as pesquisas são importantes, de que forma ele tem que estar antenado na sua saúde financeira e também na sua saúde mental. Então, eu acho que é muito importante as pessoas, né, se autoavaliarem, né, e pensar um pouco, né, justamente se elas estão se sentindo mais estressadas ou não, e eu acho muito importante elas buscarem ajuda, né, seja psicológica ou financeira. E existem
alguns lugares que fornecem a ajuda psicológica de graça ou com um custo social, que chama, né? E daí os telespectadores, acho que cada um consegue procurar na internet os lugares mais próximos de onde moram, né, para achar onde faz mais sentido. Eu acho isso muito importante, né? Acho que tem muita gente que talvez tenha algum preconceito também de procurar ajuda, né? Tem principalmente homens, acho que ainda existe um pouco de preconceito em relação a isso. E a minha sugestão é que não tenha preconceito, que vá atrás de tratar da própria saúde, né? Não só física, mas mental e também a financeira. E aí, Samuel, eu termino nosso bate-papo complementando uma questão que você falou. Homens realmente têm mais preconceito com relação à busca de suporte, apoio, com relação à saúde mental. Não é à toa que vocês, homens, são a maioria esmagadora nos casos de suicídio no Brasil Sim. e no mundo, porque não pedem ajuda. E a gente está aqui no Setembro Amarelo, que é o mês que fala da prevenção contra o suicídio. Então, muitíssimo agradecida. Foi um grande prazer conversar com você, Samuel. Prazer foi meu, Carla. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco, por enquanto, direto daqui do meu escritório de casa. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.